Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Bachili e esse é o EvoCast, o podcast da Evo2B. Aqui vocês vão acompanhar muito do nosso dia a dia, conversa com a nossa equipe, com os nossos clientes e fornecedores, onde a gente vai falar bastante do nosso trabalho da arquitetura e do design e todos os projetos que a gente atua. Acompanhem a gente nas redes sociais, links aqui embaixo, se inscrevam no canal em algum lugar aqui dessa tela e vocês vão ficar sempre sendo avisados dos nossos materiais, tá? O nosso podcast ele vai funcionar sempre comigo como apresentador, o Arthur Bones e a Júlia Lucian como convidados fixos, comentaristas e enxeridos, tá? Eu sou o CEO da Evo2B. O Arthur é um dos nossos coordenadores arquitetos, a Ju é a nossa gerente de design. Nós juntos somos parte da equipe de marketing da Evo2B. Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindos ao podcast da Evo. E importante dizer que tudo que a gente falar aqui representa a nossa opinião, né? As nossas vontades, os nossos anseios. Tá? É um bate-papo descontraído que vocês vão gostar. Tem propriedade para falar sobre o que a gente sabe. Exatamente. De experiência, mas é só isso. Ninguém tá dizendo que isso é regra de coisa nenhuma, tá? Exato. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada muito especial, a Aglaia Serri, nossa CEO. Acompanha com a gente. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai convidar uma pessoa muito especial. Ela, a nossa CEO, a dona da porra toda. Aglaia Serri, pessoal. Bom Oi, dia. Aglaia. Bom dia, Aglaia. Oi, Arthur. Tudo bom? Tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Boa noite. Depende de quem está assistindo. Tudo bom? Tudo bem. Um Foi- ótimo dia hoje. Para quem não sabe, essa foi mais ou menos a 18ª tentativa de gravar esse podcast para encaixar na agenda dessa pessoa tão ocupada. Aglaia, como esse é o nosso primeiro episódio, não poderia ser com outra pessoa a não ser contigo. Para a gente explicar como tudo isso começou, como que a gente chegou aqui e o que a gente está fazendo aqui, tá? Tá. Então, queria começar perguntando um pouquinho da tua história, pedindo para tu contar, a gente conhece bastante, claro. Sim. Mas eu queria primeiro te apresentar. Vamos lá, hoje Aglaia Serri, CEO da Evo2B, Arquitetura, Design e Branding, tá? Me explica um pouco, me fala de ti. Tu é mãe do Gu, mãe do Ni e mãe da Pita, uma canina muito querida. E bem grandona que se avança na gente, né? Muito fofa, carinhosa. muito carinhosa. Bem como meus dois filhos. Exatamente. Inclusive um deles, o Ni, em algum momento vai aparecer aqui com a gente também, porque afinal de contas ele é nosso designer, tá? Me fala assim, como que começou, como é que tu chegou em Porto Alegre? Me fala um pouquinho da tua origem. Bom, né? Eu nasci em Nova Prata, uma cidade bem pequenininha na Serra Gaúcha. Quantos habitantes, Nova Prata? Na época, 10 mil. Uau! Hoje já tem uns 30, né? Hoje já tem mais. Né? E muitos edifícios, muitos edifícios. A cidade resolveu crescer para cima. E aí, sempre quis arquitetura. E como toda boa pratense, tu quer fazer faculdade, sai da cidade e vem morar em Porto Alegre, certo? Aí fiz meu cursinho de 2 meses intensivo no universitário na época. Não quero contar minha idade, mas Ainda existe, não te preocupa, não entrega a idade, ainda existe. E vim em novembro, fui liberada antes, porque minhas notas eram muito boas no colégio, né? Então fui liberada antes para fazer o cursinho. Fiz 2 meses de cursinho, fiquei interna num pensionato de freiras, né? Junto com 2 amigas também de Nova Prata. E aí fiz o meu vestibular, passei. Na época não consegui URGS, porque afinal, né, fiz só 2 meses de cursinho e o ensino do interior não é aquela coisa, né? Aí passei em engenharia civil na PUC e passei em arquitetura na Uniriter. A gente, só uma pausa, porque a gente se conhece há 13 anos. Sim. E eu não sabia que tu tinha passado em engenharia civil, eu acho até hoje. Pois é, por que tu... Eu comecei as 2 na época. Nossa. Eu sabia sim, lembrei. Desculpa. Eu comecei as 2 na época, só que chegou um momento que eu vi que engenharia não era pra mim. Comecei com algumas cadeiras só pra não perder
não perder a faculdade, mas aí acabei desistindo, ficando só com arquitetura. Então, assim, meu começo foi mais ou menos esse. Aí fui morar com uma amiga e aí começou a minha vida universitária em Porto Alegre. Foi isso, meu início. Legal. Não vou perguntar a data da formatura, porque a gente Não. já combinou isso. Jamais, tá? Quando tu começou a trabalhar, o que foi a primeira área que tu atuou aqui em Porto Alegre? Residencial. Residencial. Eu trabalhava no escritório na NEDEF Arquitetura, que era do Ivo NEDEF, conterrâneo meu, né? Comecei fazendo estágio aqui, no escritório dele. E era um escritório que tinha muitos projetos para casas de... Ricos e fabulosos. Ricos e fabulosos, exatamente. Inclusive na minha entrevista, né, vou entregar a minha idade, quando eu vim fazer minha entrevista, quem estava saindo do escritório era a Ieda Maria Vargas, a ex-miss, né? Fiquei um pouco constrangida com isso, disse, nossa, é aqui que eu vou trabalhar. Nem tinha saído da faculdade ainda, e aí trabalhei 12 anos com ele. E daí comecei, era muito residencial, muito prédio residencial, mas a gente fazia shoppings, trabalhei muito em hospitais, né? Trabalhou na expansão do Hospital Moinhos de Vento, né? Isso, eu fiz o plano diretor do hospital, aquelas passarelas, aquelas coisas, eu lembro de desenhar todas elas. No nanquim ainda. No nanquim, tudo no nanquim, na borrachinha de areia e na gilete, né? Eu tinha uma pergunta sobre isso, mas acho que eu vou evitar. Mas uma curiosidade que eu tenho, a gente não precisa falar a data de formatura, mas sobre a tua formação na faculdade, eu acabei me perguntando esses dias qual foi o teu tema de TCC? Meu tema de TCC foi um hotel. Que legal. Fiz um hotel de lazer. Em Nova Prata? Em Nova Prata. A gente sempre tem esse apego, né? Na hora de fazer o Tem essas TCC. pranchas ainda pra gente ver? Olha, lá em Nova Prata eu devo ter, tenho que procurar. Procura, ia ser bem legal. A gente manda fazer um quadro, bota aqui atrás. Legal mesmo. Aí vocês iam ver todos os defeitos, né? Eu não sei como formada. Um fun fact que eu acho que é interessante, porque é muito curioso, né? Fala um pouco da simetria da vida. Ai, que poético, né? Mas hoje a sede da Evo2B é no mesmo edifício que era o escritório do Ivo NEDEF, onde a Glaia começou. Exatamente, uma coisa incrível. É profundo, é profundo, é profundo. Uma coisa incrível. Bom, hoje aqui na Evo a gente tem um share de supermercados gigante, né? Exato. Como que a gente chegou nisso? Conta um pouquinho como é que começa essa tua história com supermercados. A minha história começa em 1999. Olha, deu data. Já deu Data. uma data. Tá se soltando. Onde meu irmão viu um recorte de jornal, né, precisando de arquiteta. Não dizia onde, nem nada. Nenhum site de vagas, Nada, gente, eram classificados. Era recorte dos classificados da Zero Hora. E aí ele tinha mania, ele recortava e me dava, e eu nunca dei muita bola, né? E aquele dia, assim, faltava um dia para terminar a inscrição. Vou mandar meu currículo. Né? Mas sem intenção nenhuma, porque eu estava trabalhando na época, eu já tinha saído do Ivo, eu estava como profissional autônoma, mas eu estava no escritório de uns amigos engenheiros e arquitetos que me convidaram, eu estava trabalhando com eles, estava muito bem, estava feliz de estar lá com eles. E aí eu disse, vou mandar, até pedi para um deles mandar para mim na época, e ele encaminhou o meu currículo. Mas, por encaminhar... E aí começaram a me chamar para entrevistas, uma entrevista, 2 entrevistas, e cada vez eu dizia, eu não quero ir nesse lugar. E eles me diziam, vai lá para ver o que acontece. E eu fui uma, fui 2. Aí daqui a pouco eu fui pro RH, fui pro gerente de RH, e daqui a pouco eu fui pro diretor, aí tive que fazer psicotécnico com vários arquitetos, aí continuaram me chamando, fui pro diretor do setor, que era a expansão, na época, e num belo dia eu recebi a notícia que eu tinha sido escolhida, né? Eu olhei e disse, eu não quero ir pra lá. Não, e depois de todas as entrevistas presenciais. Não tinha Teams, não tinha... Lá no Big Repertório. Agora ela tava comentando que na época era quase zona rural Era de Porto Alegre. Era muito longe. Ela comentou que enviou o currículo, eu fiquei pensando por e-mail, por papel, por correio. Não, já existia e-mail. Pô, também não pega pesado. Não pega né? pesado. Eu já desenhava no CAD. Qual era o provedor do teu e-mail? @bol.
Eu não lembro. Meu primeiro e-mail foi @bol. Acho que era Terra. Pode ser, era um clássico. Acho que era um Terra, clássico. acho que era Terra. E aí, então, foi todo esse processo, daí, poxa, aí meus amigos do escritório disseram, Glória, vai ver o que é, começa pra ver, se tu não gostar, tu sai, né? Eu disse, mas eu vou deixar vocês, eu gosto tanto de estar aqui com vocês, porque eles são meus amigos até hoje, adoro eles, né? E tá, fui, né? Cheguei lá, primeiro dia de trabalho, mas uma empresa de supermercados, aí que eu fui descobrir o que era, que eu não contei, né? Era o Sonai Distribuição Brasil, a empresa do Big, do Nacional, de todos os supermercados que estava fazendo milhões de aquisições, né? Tinha comprado o Real, tinha comprado o Econômico, tinha comprado... Sim, eles estavam no auge, né? Estava no auge, muita expansão e muita aquisição, né? Compraram rede em São Paulo, rede no Paraná, rede no Rio Grande do Sul. E eu cheguei nessa confusão toda, uma arquiteta que nunca tinha feito supermercado na vida, não tinha ideia como se fazia supermercados, e fui descobrir, né? Assim. Cheguei lá, bom, meu diretor me disse, não, tá tudo padronizado, tu chega ali, tu vai achar tudo pronto, é só tu tocar. E o meu diretor... Agora não cita nomes, tá? Não. E ele morava em São Paulo, então ele vinha eventualmente a Porto Alegre, mas ele ficava mais tempo em São Paulo. E eu comecei sozinha, com todo um setor que tinha uns 20, 30 Tu já entrou pessoas. num cargo mais de Eu liderança? entrei como gestora de projetos na época, né? Gestora de projetos. Não tinha gerente, aí depois eu fui promovida a gerente, né? E aí, o grupo todo, e eu perguntava para todo mundo, tinha 2 arquitetas trabalhando ali na mesa, né? E eu. E começou o negócio, e eu procurava os padrões, eu procurava como eu tinha que seguir, eu procurava a planta das lojas, eu procurava tudo e não achava nada. Não existia nada. Ele me dizia, procura que tem. E eu procurava e perguntava, e ninguém sabia de nada. Bom, aí foi o jeito, não, vamos embora. E o telefone tocando, me cobrando, por que vocês não me pagaram, por que vocês estão me devendo? E eu, meu Deus, onde eu me meti? O que eu vou fazer da minha vida? Né? E eu dizia, senhor, espera um minutinho, eu recém entrei na empresa, eu vou lhe retornar, me dá um dia que eu prometo que eu retorno. E assim eu fui indo, né? Assim eu fui indo. Até onde eu conto nesse episódio, e foi aí que eu comecei a ter o contato. Não, a princípio não tem limite de tempo aqui, tá? E aí que, né, eu fui começar a ter contato com os supermercados, né? Então eu fui aprendendo com as 2 arquitetas que estavam comigo. Eu fui aprendendo na marra, né, como se diz, né, fui aprendendo indo à loja, vendo a loja, e meu chefe me levava depois de um tempo, estava inaugurando o Nacional da Lucas. E ele me disse, o que tu acha? E eu, meu Deus, o que eu digo para esse homem? Eu não entendo nada. Gente, literalmente, eu não tinha opinião a respeito como arquiteta, porque era uma novidade para mim tudo aquilo, eu não sabia dizer o que era. Então eu dava minhas opiniões meio curtinhas, né? Mas, e assim eu fui levando, né? Até chegar onde eu tô hoje, né? Onde eu consigo ter uma bela profundidade nessa questão. Mas aí, né, tu acabou ficando, passou pela aquisição do Walmart, Sim. totalizou 10 anos. 10 anos no total. Nessa gestão, digamos assim, da expansão de Sonai e Walmart. Sim. E tu acabou virando diretora de comunicação visual Brasil, certo? Exato. Em que momento que tu fez essa migração lá dentro e o que te motivou a isso? Porque, para quem está nos assistindo, né, a gente sabe que não é todo arquiteto que está acostumado a trabalhar com comunicação visual, e muita gente que está acostumada a contratar arquitetura, às vezes não entende bem a relação com a comunicação visual e vice-versa. Né? E até um ponto que ela não tinha contato com supermercados e na área de arquitetura, mas daí tu expandir para uma área de comunicação visual de supermercados, que é mais nichado ainda, onde nem era tua área de formação específica, né? É um pouco de colocar a cara para bater também, né? Porque na realidade eu nunca fiz um curso, eu sou autodidata total em comunicação visual, né? O que acontece? Quando a gente estava no Sonai, a gente via muito a distância que o marketing tinha da arquitetura. E dentro do varejo isso é uma coisa que não pode existir.
né? O marketing e a arquitetura, eles têm que estar em sinergia, né? Nas aberturas de lojas e tal. Por quê? Porque tu tem que passar todo o conceito de marca para dentro da tua loja, né? Tu tem que passar toda a história e a construção da marca, e por que ela existe, qual é o princípio dela, para que ela está pregando, né? Dentro do ponto de venda, porque senão as coisas não vão conversar. E isso acontecia muito lá. A gente fazia um conceito de loja e o marketing chegava lá, colocava campanhas que não conversavam, as coisas não se falavam, uma tinha uma linguagem, outra tinha outra. Então isso aí começou a me incomodar muito, sabe? E aí eu cheguei na época já era o Sérgio Maia, o presidente da empresa, e eu dizia para ele, nossa, essas duas coisas têm que ficar juntas, essas duas coisas têm que conversar, porque na hora de compatibilizar as duas coisas dentro de uma loja, tem que saber onde tu tá colocando cada coisa e onde tá vindo, por exemplo, um tubo de incêndio, por exemplo, entendeu? A famosa compatibilização que atormenta todos os arquitetos, né? Tanto que numa loja tinha um tubo de incêndio saindo do olho de um gato. Então são coisas assim que incomodam, né? E aí ele chegou um momento que ele me olhou e disse, tu quer assumir? E eu disse, sério? Porque aí, sabe, tu querer e tu de fato fazer. E ele disse, dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga. E ele disse, não, tu vai assumir a comunicação e vai ficar junto com a arquitetura. E eu, tá bom, vamos lá. E foi daí que nasceu a primeira loja com esse conceito de termos arquitetura e comunicação, que foi a loja do Nacional Iguatemi. Um clássico em Porto Alegre, para todo mundo que é de Porto Alegre, sabe dessa loja e sabe quanto ela era especial. Hoje é uma loja de esporte, né? Hoje não existe mais, infelizmente, por causa, né, de toda a história do Nacional, né? Então, mas foi uma loja que foi feita, nossa, nos mínimos detalhes, tudo foi pensado, tudo foi criado com muito carinho, marketing em sinergia com a arquitetura, em sinergia com o comercial. Dentro do Grupo Sonai a gente era uma equipe muito unida, então a gente trabalhava sempre para fazer melhor, e todo mundo em parceria. E aí foi que originou essa loja. Bom, aí tu fechou 10 anos. Certo. Né? Aí passou por toda a função de aquisição do Walmart. Só uma curiosidade, tá? Eu sou de Pelotas. E em Pelotas era o sonho da população que tivesse um Big lá. E aquela história do Big, ela se arrastava e foram anos das pessoas, meu Deus, quando é que vem o Big, quando é que foi o Big? Aí finalmente eu era adolescente, eu acho, já não tão adolescente, não era adolescente não, quem dera, não era. E aí construíram o Big, né? E eu me lembro, porque eu já queria arquitetura, né? E eu me lembro de ver quando foi construído, e foi construído muito rápido aquilo. E era um terreno muito difícil. Terreno horrível, era um banhado, né? Aquela coisa, difícil. Só imagina a fundação daquilo. E eu me lembro que quando construíram aquilo, eu pensei, tu vê, né? Tem arquiteto que faz isso, né? e me ocorreu, nunca tinha pensado nisso, né? E aquilo assim como veio, foi pela minha mente, sabe? E essa lembrança, porque eu me lembro direitinho que eu vinha caminhando pela Avenida Juscelino Kubitschek, lá em Pelotas, em um determinado ponto, o Big, ele é o ponto focal daquela avenida, né? E eu me lembro direitinho da cena, inclusive, que dava pra ver o castelo d'água, né? E eu me lembro de pensar isso, só que esse pensamento só me voltou muitos e muitos e muitos anos depois, quando eu já conhecia a Glaia, e aí eu descobri que era ela que ia nas reuniões de prefeitura para aprovar o Big Pelotas. Então a gente deu entrevista. Eu imagino. Na mesa ali, todos os vereadores e o prefeito dando entrevista. Como seria isso de Big? Já estavam conectados, vocês já tinha uma aura. Era mercado, Gabriel e Aglaia. Mas não, eu não falei isso de graça. É porque a gente tá chegando na melhor parte da história, que é quando a gente se conhece. Será? Clímax. Será? Claro que sim, a gente tinha que se conhecer. Mas só um ponto ali que tu comentou, como os hipermercados tinham uma grande força, né? Então, nossa, econômico na cidade, mais no interior, né? Eu lembro de, quando criança, assim, com meus pais e passar uma hora no supermercado. O evento de ir no supermercado, né? Era o auge do hiper, né? Era comer o shopping,
choque, porque tu passava por todos aqueles monte de setores, Sim, né? Era uma coisa que as pessoas gostavam muito de fazer. Eu lembro isso, assim. Sim, o hipermercado, ele era uma coisa assim, né? Naquela época. Sempre tinha alguma novidade, alguma coisa que tu não conhecia, né? Eu lembro principalmente dos setores, vamos supor, de brinquedo, que era um setor enorme, o de eletro. Exato, eletro. Esses setores que tu não via num era uma vitrine, outro, era um shoppingzinho, era pra passear mesmo. Não era só a compra, né? Era um passeio. Bom, mas aí tu acabou saindo do Walmart aí, tu saiu em 2009, né? Do Walmart. E aí a gente acabou trabalhando junto em outros momentos da vida. E em 2010 a gente se conheceu e aí a nossa vida se costurou. E a gente nunca mais se abandonou. Mas ele tentou escapar de mim, né? Tentei escapar, eu fui atrás e busquei ele. Tentei. Todo mundo tem aquele momento na vida que dá uma surtada, né? A Glaia estava presente lá. E se vender arte na praia, né? Mas quase isso. Mas esse é um outro episódio. Essa é outra Bom, coisa. daí a gente acabou se conhecendo em 2010. Mas nós não falamos do Walmart. Como eu fui parar no Walmart? A aquisição. Certo. E por que eu fui para comunicação visual? Tu tinha me perguntado, eu não respondi. É verdade, é um certo TDAH. Eu tô descobrindo agora, tá? Conforme a gente grava o podcast, tá ficando mais evidente. Na verdade, esse é o nosso primeiro episódio, mas a gente já tem mais coisa gravada. Eu sempre te disse que eu sou, né, melhor que tu nesse ponto. Não, é melhor que eu em todos os pontos. Registre-se, vou até olhar pra câmera. E o que sobra para nós, meros mortais, né? Esse é implicância nossa, esse é implicância nossa. Porque... Não, eu tô descobrindo mesmo, porque às vezes eu esqueço de fechar. Me fala, aí tu foi pra comunicação visual. O Walmart comprou o Sonai. O Walmart comprou o Sonai. E na época a sede era São Paulo. Eu estava no Sul. Certo. Claro, muita gente foi para São Paulo morar e eu não quis ir a São Paulo. E aí eu fiquei responsável pela parte de reformas, arquitetura de reformas, né, em Porto Alegre. Só que o que acontece? O Walmart era muito padronizado, né? O Walmart tinha muitos padrões, então eu não ia ter muito espaço para criar, para fazer coisas diferentes, isso me incomodava. Sim, porque tu... Certo, eu ia ficar muito limitada ali, né? Não ia poder crescer muito. E aí, então, o meu na época ele era vice-presidente de expansão, ele olhou pra mim, que era meu chefe direto, e ele me disse, tá, tu vai ter que escolher, porque o Walmart vai crescer muito, não vai ter espaço, cada um vai ter que ser responsável por uma caixinha aqui dentro, né? Então, tu vai ter que escolher, ou tu vai pra comunicação, ou tu continua aí onde tu tá. Eu disse, não, eu quero ir pra comunicação, tem mais desafios, eu vou poder criar, eu vou poder fazer coisas diferentes. E como o Walmart entrou aqui no Brasil com um padrão americano, não conversava com a nossa realidade. Um país tropical, um país alegre, muito diferente do que eles têm lá. A gente tinha que criar uma identidade nova para todas as bandeiras do grupo. Eu disse, não, isso é comigo, né? E aí eu aceitei o desafio. E aceitando o desafio, eu assumi a comunicação visual de todas as bandeiras do grupo, que era posto de gasolina, restaurante. Mas quantas bandeiras eram? Que eram muitas bandeiras, né? Acho que umas 5, 6. Era bastante. 5, 6 bandeiras. Não, as bandeiras eram de supermercado, né? Os hipers, os atacados, que eram o Maxi. E depois tinham as outras, né? Os especiais que se chamavam, que eram posto de gasolina, restaurantes, farmácias, né? Então eu assumi tudo isso e eu tinha aí um grupo no Nordeste, um grupo no Sudeste e um grupo no Sul que a gente fazia essa equipe da comunicação visual. E aí a gente começou nesse desafio novo. E aí tu ia e voltava para São Paulo? Não, voltava para São Paulo. Teve uma época que eu morava 2 semanas em São Paulo, 2 semanas aqui em Porto Alegre. Né? E viajava muito, né? Porque minha vida sempre foi viajar, né? Sempre viajando, sempre no avião. Sempre no avião. Nesse momento o home office poderia ser. Poderia ter ajudado bastante. Poderia. Olha como. Outros tempos, né? Outros tempos. Recentes, mas outros tempos, né? Bom, aí chegou 2013, vou dar um pulo agora, claro. Tá? Chegamos em 2013 e fundamos a Evo2B. Já passou por algumas fases, por alguns nomes, né?
Mas hoje temos uma equipe muito consolidada. Hoje nós estamos em 30 e poucas pessoas. Temos um setor de arquitetura, temos um setor de design. Então a nossa equipe ela é multidisciplinar. Nós temos arquitetos, temos designers, tá? Nos focamos muito no varejo, né? No cliente empresarial de maneira geral, né? Então, indústria, serviços, corporativo, mas por uma questão muito de histórico e uma coisa leva a outra, né? Porque o varejo te puxa daqui, te puxa dali e em termos de volume acaba sendo uma coisa muito grande, né, na nossa divisão de projetos, né? Então acaba sendo muito, para quem acompanha as nossas redes sociais, acaba sendo muito supermercado. Acaba sendo bastante supermercado, né? Varejo alimentar. Né? Varejo alimentar, varejo exatamente. Alimentar, porque a gente atende todos os tipos, mas o varejo alimentar acaba sendo mais forte. Sim, todos os formatos, exato, né? Do menor porte ao maior porte, né? Do atacado, atacarejo, incluindo, supermercado. Incluindo as derivações. De conveniência. Incluindo as derivações logísticas, tipo centro de exato, distribuição, que surgem disso, né? Então, hoje, pensando assim nesses 10 anos, tá? E como a nossa equipe está estruturada, assim, o que seria o teu comentário, assim, tua reflexão sobre esses 10 anos? Que os 10 anos que a gente vai completar agora e vocês nos acompanhem, porque vai ter novidade por aí. Não, e até fazer um complemento, eu participei bastante dessa evolução. Tá com a gente há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos? Vai fazer 5 Metade anos. Ju, nossa diretora, vem aqui. Há quanto tempo tu tá? Quase 9. Pedra fundamental. Não, exato, eu acho que a gente pode, né? A gente pode falar, um orgulho, né? A gente pode falar mais como telespectador e que não tá tanto nessa parte operacional ali da captação de cliente, na evolução de gestão de empresa e tudo. A gente acaba percebendo realmente a evolução que teve nesses 5 anos, assim, tipo, que eu presenciei, sabe? A gente acho que todos os anos a gente, de alguma forma, a gente evolui, ou a gente consegue romper expandir um pouco, ou melhorando alguma limite, coisa, né? ou até melhorando alguma infraestrutura aqui no escritório, ou melhorando, expandindo a capacitação das pessoas, os clientes. Eu vou reformular minha pergunta agora, eu vou trazer mais dados para compor melhor tua resposta, para tu poder compor tua resposta melhor, tá? Qual a tua reflexão sobre esse nosso trabalho de 10 anos, tá? Onde a gente já projetou mais de 1.800.000 metros quadrados, mais de 150 supermercados e mais de 300 projetos, aliás, bem mais de 300 projetos, tá? É que essa conta eu fiz de cabeça aqui agora, o mais de 150 supermercados é real, fato, e projetos, na verdade, total deve estar perto dos 500, tá? Uma equipe super grande, interdisciplinar. Qual é a tua reflexão sobre isso? O que tu acha que foi o ponto, talvez um ponto de inflexão? O que tu acha que foi mais desafiador? E qual a parte mais divertida? Nossa, primeiro eu acho que é um orgulho, né? O que eu sinto é orgulho. O que eu sinto, eu fico emocionada porque a gente começou tão pequenininho, né? Nós começamos muito pequenininhos. A gente e assim, começou num espaço emprestado, onde a gente fez um escritório tudo emprestado, móveis, meio fake, né? Onde a gente fez um escritório meio fake, né? E a gente, para receber, porque na cara e coragem. Na cara e coragem total. A gente criou primeiro, antes de ter escritório, nós criamos um portfólio, né? Que era basicamente o teu currículo. Basicamente era o meu currículo. E eu peguei um avião, 2 aviões, 3 aviões, fui a São Paulo, bati porta em porta e vender o trabalho. E foi assim que a gente começou, né? Não, e aí, agora que é aquela coisa assim, o não fazer, tá? Mas tudo a gente fez sem plano de negócio, sem plano de puro feeling.
gente... E não tinha como dar errado, porque a gente queria tanto que desse certo, E a gente que não amava. tinha chance nenhuma de dar errado. E a gente amava aquilo que a gente estava fazendo, a gente queria muito. porque Era a gente uma ama o que a gente gana, faz, né? Era uma gana de dar certo, e eu dizia, vai dar certo. Tanto que não posso deixar aqui de citar todos os meus amigos e ex-colegas, né? Porque certeza. sem eles eu não teria conseguido tudo isso, né? Porque em todos eu falava com eles, venha, Glória. E abriam uma Relações, né? porta para mim e me colocavam a equipe de expansão à disposição para eu conseguir falar, mostrar o que eu sabia, né? Porque na realidade era só o que eu sabia, né? Porque não tinha currículo nenhum a empresa, né? A empresa não tinha um projeto nenhum, né? Era tudo que eu fiz no Sonai Walmart. E assim foi indo, foram muitas viagens, né? Muitas agendas, indo, dando de cara na porta, poucas caras na porta, por dizer. Bem poucas. E indo e voltando, e aí conseguia um projeto, conseguia 2 projetos, né? E aí começou a desabrochar, e foi uma construção assim, leve. Apesar de difícil. Não, e uma leve. dedicação muito grande, né? Porque assim, Muito grande, muito. por mais que abrissem a primeira porta, A gente tinha que fazer o trabalho ser entregue. não, e com qualidade, Qualidade no agregando prazo, valor, Um sabe? prazo extremamente apertado. Porque... Entendendo muito rápido o que o cliente precisava. E a gente começou com empresas grandes. Não Muito foi ao grandes. contrário, nós não começamos com as empresas pequenas, nós começamos no Pão de Açúcar, nós Carrefour. começamos no Eu acho que Carrefour, isso- Nós começamos em empresas que, né, Eu acho que isso tinha que ser muito bem entregue. é um DNA daí, eu acho que de vocês dois, assim, que se traduz bastante na Evo, que é sempre mirar Alto. aqui, ó. E eu acho que talvez isso realmente seja a maior característica de que vingou. Tipo assim, Não, de com que deu certeza. certo ali, de Não, que... A gente tava até comentando outro dia, né? Lembra lá no início quando a gente tinha que mandar o projeto para aquela plotadora em São Paulo e Exato. eles tinham que gravar o CD para entregar no cliente e o Às vezes a gente estresse. tinha que chegar no aeroporto, passar correndo na copiadora, pegar, porque aí o cara não ia conseguir entregar a tempo, a gente pegava e ficava na porta da copiadora lá no Santana, no bairro Santana, esperando para abrir, para pegar, para ir correndo pro cliente, né, para conseguir chegar a tempo para reunião. E era uma coisa assim, loucura. cegos, tem que fazer, vamos, e tem que fazer bem, E e vai vai dar dar certo. certo, e vai na... Tem que mas assim, viajar, ó, tem que viajar, vamos maratonas, embora, né, maratonas, quase uma semana fora, hotéis baratíssimos. que não tinha como gastar. Eu acho que isso pode virar um episódio de perrengues de viagem de levantamento. Tivemos Nossa, muitos. pode, tivemos muitos Coisas engraçadas, muitas muitos. coisas difíceis. A Aglaia até hoje, ela lembra de um hotel que a gente ficou uma vez em Sorocaba. Incrível, não vamos citar nomes. Incrível aquele hotel. Ai, eu tenho certos problemas com hotéis, né, Gabriel? Não, e aquele ali realmente ele era bem especial, né? Mas assim, continuando, eu acho que tudo isso foi difícil, mas foi leve. Porque Foi. isso brotava da gente, vinha lá de dentro e era feito com naturalidade, né? Apesar da dificuldade, era feito com naturalidade, a gente sempre dizia. E vinha um desafio, a gente se olhava, nós não temos gente para fazer esse trabalho, mas nós não podemos dizer que não. Nós vamos resolver. Nós vamos dar um jeito. A gente se olhava, nós vamos dar um jeito. E a gente aceitava o trabalho no prazo maluco e começava a arrecadar gente, né? E eu chegava para vender, né? Lembra, Gabriel? Eu chegava para vender e dizia, tá, mas a equipe de vocês são quantas pessoas? E eu dizia, olha, hoje nós somos, vamos aumentar umas 4, 5 pessoas. Essa história é muito boa. Mas a gente tem muitos terceiros orbitando ao nosso redor, né? Então a gente sabe que varejo... Que era verdade, porque nós tínhamos. É uma mentira. E porque varejo é muito sazonal, então a gente não pode se comprometer em ter uma equipe muito grande e estruturada. A gente vai buscando os terceiros e vai agregando dependendo da demanda que a gente tiver, né? E foi assim que nós começamos, né? Então foi um período bastante desafiador, mas de muita coragem, e hoje me orgulha demais. E até às vezes eu fico pensando, meu Deus, como a gente construiu tudo isso de Não. uma maneira tão natural.
Né? Eu acho que não existe outra palavra, acho Muito que é natural. E agora eu olho pra trás assim e eu penso... Pô, 10 anos já, tia. Não parece, né? 10 anos e parece que foi ontem. E aí, claro, aí tu começa a olhar pra trás e botar isso nos números, assim, e tu vê É muita coisa. É. como que deu tempo pra que tudo deu isso, tempo né? pra tudo isso. Claro, a gente sabe. É, A gente Muito trabalhou suor. demais, né? Muito suor, muito suor. Muito suor mesmo, né? Tá, e a parte mais divertida? E a parte divertida são todas, né? Eu acho. Porque a gente sempre teve equipes muito legais. Verdade. Hoje nem se fala, porque eu A acho... gente tem uma habilidade em escolher pessoas. Exatamente. Não, e eu acho que a gente sempre teve um princípio na nossa empresa, que quando nós começamos, que éramos 3 sócios, lembra? Sim. Em que eu dizia assim, nós vamos dizer todas as coisas boas entre nós vamos falar todas as verdades e a gente na hora seguinte, no minuto seguinte, nós vamos estar bem. Porque se a gente não fizer desse jeito, não vai funcionar. Então, eu acho que esse princípio ele se estendeu pelos anos, né? E eu acho que hoje mesmo a gente diz pra todo mundo, ó, tá errado, tá certo. Mas tu tem que melhorar, tu não tem que melhorar. Mas é de um jeito que a pessoa tem vontade. Eu interpreto assim, o Arthur tá aqui pra dizer se é verdade, né? Eu interpreto que é de um jeito leve, onde tu incentiva a pessoa a construir, porque todo mundo aprende, todo mundo erra, todo mundo tem que crescer. Nós ainda estamos crescendo, né? Então, Uma próxima pergunta. Nós ainda estamos crescendo e pretendemos crescer muito mais, né? Apesar de eu ter vontade de me aposentar, né? Mas assim, me aposentar 2 horas por dia só. Então, assim. Eu acho que a equipe que a gente que tem, que passou assim, pessoas que passaram, pessoas que ainda estão, acho que sempre foram super... acho que todo mundo entendeu o espírito, eu acho que todo mundo que passou por aqui sempre teve essa vontade, assim, também de contribuir. Contagia. De pegar esse espírito que acaba vindo de vocês, mas acaba contaminando. E a gente trabalha brincando, rindo, conversando, fazendo barulho É bom mesmo. humor, né? Porque eu já tive trabalhos que me disseram que eu não podia, que eu falava muito alto. Imagina! Que eu não podia, que eu tinha que ficar mais quietinha. E minha vida não é assim. Eu sou barulhenta, sou barulhenta, eu falo alto e eu vou continuar sendo assim. Né? Então eu acho que todo mundo tem aqui o direito de gritar, de berrar, de fazer o que quiser, desde que, como eu digo, a gente tem a entrega. Se a gente cumprir bem a entrega, tá maravilhoso. Pode rir, pode fazer o que quiser. Eu acho que pegando o gancho aí dos momentos, dos melhores momentos que tem. Marcaram? Não que me marcaram, mas que eu mais aproveito, que é uma tensão absurda, mas depois tu para e tu reflete que é as conceituações dos projetos. Que é uma briga, é cachorro gritando, criança chorando, cachorro latindo. A Gaia contrariando. É um dos momentos, assim, que eu acho que todo mundo deveria passar, assim. A gente pode gravar, de repente... Não, acho que não dá pra gravar. Não dá, porque a Ju quase me estrangulou na semana passada. Pensa que Muito um monte de gente dando ideia, tentando chegar naquilo, tentando traduzir o que o cliente pediu e pra mim tava tão brava que o Arthur filmou, depois ela viu a filmagem e pediu desculpa. Porque ela enxergou o exagero da brabeza dela. Tá, pegando carona agora nesse ponto que tu te antecipou a minha pergunta até sobre futuro, né? Eu queria primeiro perguntar, sentimento de dever cumprido? Não todo ainda. Ai, que bom! Que bom! Assim, Não, começa... Boa. Depois talvez, não sei qual vai ser o próximo. Depois que eu atingir esse, mas vai ter outro. Vai ter outro, Vai ter óbvio. outro. Então, assim, o que a gente pode esperar mais pra frente? Eu já sei a resposta, né? Mas pro nosso público que está nos ouvindo. Mais crescimento, queremos crescer mais. Nós queremos ser a marca lembrada no Brasil,
No Brasil fora dele. e fora dele. Já estamos com o pé lá fora. E vamos Exatamente. dar vários pés lá fora. Já Eu iniciamos espero. a nossa internacionalização, no sentido de já estamos fazendo projetos no exterior, né? Exato. Quer falar um pouquinho sobre? Não, a gente está fazendo um projeto no Paraguai já, né, onde a gente está fazendo um atacarejo, na realidade, e está sendo um desafio bem legal. Né? Bem legal. Porque é cultura completamente diferente, lojas com apelos completamente diferentes, lojas onde a forma de vender é diferente. E o legal do nosso trabalho é que a gente, além de arquitetura e design, a gente tem que entender de varejo, a gente tem que entender de venda, de produto, de mercadoria, de marketing, de compra, de o que é impulso, o que deixa de ser. Comportamento. Então, comportamento do cliente, como é que o cliente entra na loja, como é que o cliente vê o produto, onde o cliente vai ver o produto, qual é a melhor forma de exposição. Então, assim, para nós tudo é um desafio, porque a gente não faz só arquitetura ou só design, a gente faz a exposição do produto, a gente põe o produto na gôndola, a gente põe o produto no móvel, a gente vê como ele vai ser exposto, como é que a gente vai falar com o cliente naquela exposição, vamos mandar um recadinho para o cliente, aí entra o design. Então, tudo é um desafio, né? Porque se o cliente não vender, a gente falhou. O cliente tem que vender. Sim, não adianta ser lindo e não vender, né? Não adianta ser lindo e não vender. Não é fazer um projeto lindo, maravilhoso, que o cliente não gosta, né, gente? E para nós não é só não gostar, é vender. Então tem mais um desafio nisso. E no caso desse do Paraguai, né, que na verdade tu citou o piloto, mas na verdade tem uma programação de 5 projetos, né? 6 já, né? 6, perdão. É. Tem um desafio muito grande que é o idioma também, né? Que por mais que seja parecido, a gente tem que... Interpreta as coisas às vezes diferentes. Exato, né? Então tem a forma de criar a frase, o texto, como é se tudo dirigir, diferente, né? né? É tudo Como diferente. se Bom, a gente teve que aprender um pouco do futebol de lá, né? Exatamente. E claro, né, nesses 10 anos, muita coisa aconteceu. A gente falou bastante de supermercado, mas tem, acho que, muitas outras coisas muito marcantes, né? Por exemplo, esse ano, no início desse ano, não, final do ano passado, a Braskem inaugurou o centro final do ano passado, né? O Centro de Tecnologia e Qualidade que a gente fez para a Braskem aqui no Polo em Triunfo, né, no Rio Grande do Sul. O que tu acha que foi o maior desafio desse projeto? Porque eu acho que em termos dessa parte mais industrial foi um projeto extremamente completo, né? E complexo, de instalações nem se fala, né? Toda a coordenação dos projetos, toda a compatibilização desses projetos e o início, né? Porque é um laboratório, né? Então nós tivemos que mergulhar. Entender o que era um laboratório de qualidade. Entender cada equipamento que ia para dentro, né? Tentar colocar eles e o fluxo todo que tinha que ser feito. Máquinas de 5 metros por 2 metros, gigantes, assim. Informações complexas, muito complexas. Exaustão, mas graças a Deus, assim, foi um projeto. E ali, né, a gente tinha o desafio de usar o plástico, né? A gente tinha que usar materiais como plástico, tinha que aplicar. Todos os materiais especificados tinham que ser produzidos com matéria-prima da Braskem. Foi uma pesquisa gigante, né? Até o concreto, né? Até o concreto, tipo de concreto utilizado. Tudo. Então, assim, foi um belo desafio, foi um trabalho longo, né? Onde a gente teve muitas reuniões com a equipe da Braskem. Não, e a gente meio que se mudou para lá nas primeiras semanas. O projeto durou quanto tempo? Um ano quase. Total, porque tiveram alterações. Tiveram várias alterações sim. E tal. Vai e volta. Como era a gente tá falando de projeto todo da Evo, desde o projeto todo da Evo, layout, terreno vazio, tudo nosso. E toda a definição de equipamentos, a gente está falando de equipamentos de centenas de milhares de reais, de milhões às vezes. Então, toda essa definição e recebimento dos arquivos do fornecedor, compatibilização, ela acabou sendo muito mais longa do que um projeto tradicional, né? A questão estrutural também, né? Porque em função do trabalho, vários laboratórios tinham que ser protegidos, né? Contra qualquer tipo de risco de explosão, enfim, por causa da planta da fábrica. É um trabalho bastante complexo, mas muito interessante. Muito satisfatório, né? Muito. E além disso, a gente faz, né, também, não só varejo alimentar, como a gente faz
acho que todos os varejos a gente faz, né? Sim, serviços, né? Academias. Pet shop. Pet shops nem se fala, porque nós atendemos quase toda a nossa existência, a gente atendeu a pets. Tem um levantamento de quantas lojas a gente já fez? A gente já fez mais de 150 Mais de pets. 150 acho que lojas. E a eles gente inauguraram já, já a gente 200 e fez poucas, não? praticamente, acho que, se não todos, quase todos os hospitais veterinários deles. Todos, e, é. inclusive, a maior loja da rede, que é a da Avenida Ricardo Jafé, em São Paulo, que vale a visita, confira lá. Vale a visita mesmo. Que é uma loja super completa, assim, com E essa nós fizemos também, querendo. do zero. Toda a concepção da loja. É um conceito já de fachada diferenciado em relação às outras lojas, né? Então, a gente é uma parceria bem antiga Bem já antiga. com a Pets, né? Loja de... A gente atende a Freires também. Atendemos né? a Freires também. Então tem indústrias Centauro, né? envolvidas, né? Que a gente faz todo o trabalho, seja de design, com setorizações, com toda a concepção e também a parte de arquitetura. Então a gente, assim, o nosso leque vai muito do varejo, passando por quase todas as especialidades que a gente já fez até a indústria corporativa. A gente tem a gente tá falando de lojas menores, né? A gente tá falando de supermercado e também acho que existe a possibilidade de a gente fazer tudo, né? Daqui a pouco um open mall. Não, eu ia Já vai no próximo assunto. assim, né? Pós-pandemia, principalmente, tá? Já começava antes, mas isso a gente sente que se reforçou mais porque a gente faz muito estudo de viabilidade para investidor que vai, antes de comprar um terreno, avaliar o que incide de legislação ali, o que dá para construir, potencial construtivo, né? Potencial do terreno. Exato. Então a gente faz muito estudo, né? E nos últimos tempos a gente fez muitos estudos de open mall e shopping, né? Open mall mais do que qualquer coisa, talvez, né? Como é que tu enxerga isso? Não, eu acho que é um mercado que está crescendo muito, né? Porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais aquele prazer em estar num ambiente fechado, né? Então eu acho que o open mall é uma coisa que está vindo para ficar. Eu entendo que está vindo para ficar, onde a pessoa ela pode fazer as compras dela, tá num lugar seguro, né? Porque ela não vai estar numa loja de rua, vai estar num lugar seguro e ao ar livre, né? Uma sensação de liberdade maior, né? Uma sensação de liberdade, então isso está vindo muito. E acho também que em função da questão também de investimento, né? Porque hoje a construção está muito cara, está tudo muito oneroso para o construtor, para o investidor, né? Então o open mall é uma coisa que rentabiliza muito mais fácil, né? Para quem está investindo. Então eu acho que isso, tu tendo uma âncora forte que vai puxar o restante, eu acho que é sucesso, né, hoje em dia, e é o investimento mais rentável que a gente pode dizer que no momento está tendo em detrimento aos shopping centers, né? Não, e até para o próprio lojista, ele acaba tendo mais liberdade, né? Tanto nas suas instalações internas, como às vezes dependendo do horário de funcionamento, dependendo de como funciona, né? Se é aquele open mall que tem vagas espalhadas pelas ruas internas, enfim, né? Ele é uma coisa mais democrática, digamos assim, né? E o investidor sente também que ele não precisa ter aquele investimento enorme em como operar aquele complexo, né? Então é um complexo que vai gerar um aluguel mais barato, porque toda a infraestrutura para fazer funcionar é só menor. de tu não precisar daquele catatal de instalações só para a área do mall, que é um investimento gigante, né? Então isso é que está levando os olhos dos investidores a brilharem, né, nesse sentido. Outro ponto, tá? A gente está fazendo em Porto Alegre agora um centro comercial, que é um shopping que vai ser bem importante ali na Zona Sul, né? Que é o Pátio Guadix. E temos o de Alvorada, que também está aí. E temos o de Alvorada, que é o Carnet Open Mall, que também está em finalização de obra, os né? Os dois tendo o McDonald's como âncora, né? Como gerador de tráfego. Exato. Como é que essa combinação, esses dois negócios, né? O Carnet, ele é um open mall. O Guadix, ele é um shoppingzinho, ele é um shopping de menor porte, né? A importância de um drive-thru de alimentação, como é que tu enxerga isso e essa relação com o negócio?
Não, eu acho que isso é fantástico. Todo mundo quer ter uma McDonald's no seu terreno e junto ao seu negócio, né? Porque o Mac hoje, ele investe praticamente só em drive depois da pandemia, né? Que foi onde ele conseguiu se manter durante a pandemia, foi no drive. Claro. Né? Hoje, lojas sem drive para eles, como a gente trabalha para eles, a gente sabe, né? Que lojas sem drive não tá no foco no momento, eles não estão focando nisso. Então, assim, tu ter um drive, né? Que vai te gerar um fluxo constante de pessoas, né? Essas pessoas podem não só passar no drive, como na sequência estacionar e fazer suas compras. Lá tu vai ter uma farmácia, lá tu vai ter talvez um supermercado, lá tu vai ter vários setores, coisas que podem te ajudar no teu dia a dia e tornar a tua vida mais fácil, que é o principal. Não, e uma né? operação alavanca a outra, né? E uma vai alavancando a vida. Então o drive é um gerador de tráfego fantástico. E normalmente, o que é melhor, ele abre antes. Então ele já vai criando aquele ponto. Enquanto o resto está sendo construído, que é o que está acontecendo nesses dois, né? O McDonald's abriu sua loja bem antes, os Cria dois, o ponto já? Cria o ponto, gera fluxo, as pessoas já sabem Gera que o vai hábito, acontecer, né? Vai acontecer lá. Então o ponto já está se formando antes do tempo. Então ter um drive é fantástico, né? E só pra gente não deixar de fora, né? Porque a gente já falou de vários assuntos, né? No sentido corporativo, né? Do projeto corporativo. Essa é uma, em função, obviamente, de volume de negócios do mercado, o corporativo ele acaba tendo uma proporção de número de projetos um pouco menor, né? O que te marcou assim como desafio do corporativo? Eu, para mim, claro que eu acho que pode ter sido do momento, vou me adiantar, vou te dar a minha resposta, tá? Não sei se a tua é a mesma. Mas dos corporativos que a gente fez, eu me lembro de um que foi bem desafiador, que foi a sede do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, né? Talvez porque era mais no nosso início do escritório, né? Mas eu me lembro que, porque era um volume muito grande de pessoas, encaixar todas aquelas demandas, né? E eu acho que também por ter sido uma coisa um pouco mais antiga, que 9, 10 anos atrás. Foi bem no começo. 10 anos atrás. Eu acho que se tinha uma outra visão de corporativo que se tem hoje em dia. Muito diferente, né? Era aquela coisa assim, né? Não, e hoje regradinha, em dia, né? As mesas flutuantes, né? Tudo mudou, né? Tudo mudou. E eu acho que, não, e realmente o desafio eu sei até porque eu passei muito por isso, porque mexia nas sedes do Sonai, mexia em todos os corporativos do Sonai, mexia em corporativo do Walmart. E o grande desafio é tu prever o futuro, né? Então tu tem que sempre estar fazendo o corporativo pensando, nossa, daqui a tantos anos, como vai ser? Né? Então tu tem que ter aquela questão da pessoa estar acolhida no ambiente, a pessoa estar se sentindo bem lá, a pessoa pensar no futuro. E as pessoas sempre têm exigências, e cada um tem uma exigência diferente, então sempre tem que ter alguém filtrando, isso é fundamental, porque senão tu não chega no final e tu não vence o desafio de um corporativo. Não, e outra coisa, nessa questão de ter mudado a visão, né, do espaço corporativo, eu acho que a gente teve uma experiência de projetar um coworking um tempo atrás, né? E eu acho que aquilo foi tão legal porque agora mudou muito a visão, né? Antes era uma coisa super técnica, o trabalho, né? Caber tantas pessoas, fazer o funcional e tal. Mas agora tem um apelo muito grande pro bem-estar das pessoas que trabalham ali, né? Áreas de descompressão. Um local onde as pessoas possam almoçar, porque hoje em dia as pessoas quase não saem mais do trabalho para almoço. Elas trazem a sua marmita, né? A sua Não, e de ter ambientação, de ter cor, de ter comunicação, sim, né? Conversar, as paredes conversarem, né, com as pessoas. Porque quando a gente olha, e 10 anos é um nada no tempo do mercado, mas a gente pensar 10 anos atrás, a visão que se tinha quando tu falava espaço corporativo, era sempre aquela coisa, então cinza e bege, cinza, bege e branco, preto quando tu fosse usar, uma cor é uma coisa muito difícil, né? E agora não. Não, agora é um ambiente de bem-estar, né? Que é uma coisa que os Google da vida iniciaram há 500 anos, né? Mas que como demora para chegar, né? Mas é muito interessante fazer, muito gostoso, né? Esse coworking que nós fizemos ficou... Né? Foi uma experiência muito legal. Muito legal e de muita liberdade, né? Muita liberdade. Usamos muito cor, né? E é engraçado, né? Porque tem...
projetos que a gente sempre, quando muda o formato do projeto, a gente aprende um pouco mais, né? Mas tem coisas que estão tão arraigadas em todos nós, porque fazem parte da nossa vida, a gente querendo ou não, por exemplo, todo mundo sabe como é que é um escritório, porque já viveu, já trabalhou num escritório. Né? Então é legal combinar essa herança que cada um tem, essa bagagem que cada um tem dessas vivências, né? E isso eu acho que se aplica para tudo, né? Mas principalmente acho que se a gente fala de escritórios, escolas, hospitais, por exemplo, infelizmente todo mundo tem experiências também com hospitais, né? E o hospital é uma coisa fantástica de fazer. Eu adoro fazer hospital. O hospital é uma bagagem que tu tem que ter para fazer um hospital que é... Tem a questão de instalações. Instalações é complexo demais, mas tu entender todo o fluxo, né? O paciente, o que o paciente vai fazer, e cada especialidade tem uma rota e tem um fluxo, né, para percorrer que tu tem que atender dentro do hospital. Área limpa, área suja, sabe? Então é muito complexo, mas muito interessante. Não, e é legal de entender, porque aí agora focando na parte de arquitetura um pouco mais, né, que na área que a gente atua, que é o cliente mais empresarial mesmo, cliente empresa, é inevitável que a gente precise entender o processo de trabalho dele, né, porque a planta, ela é uma representação do fluxo de trabalho das empresas, né? Todas as empresas. E se não for, tem problema funcional ali, né? Exatamente, porque a loja tem que ser um fluxo de compra do cliente, né? Tem que vender. O back-office tem que atender, tem que funcionar, operacional, e tem que funcionar para que a loja venda. Então tudo é uma sinergia que se não existir é matemático, né? Não, e isso é impressionante porque, claro, tem alguma coisa ali de universal, tu pegou a parte de operação ali, cada cliente geralmente tem a sua forma de lidar. Não são todas as a gente tem, claro, é isso que eu tô falando, tem alguma coisa universal, mas geralmente tu não consegue, tipo, copiar e colar. Tu não consegue, não consegue nunca. Porque tu pode ser pode ser um cliente com o mesmo tipo de projeto, o mesmo produto que vende ou serviço que presta, mas o jeito de fazer é completamente diferente. E a venda depende de onde ele está inserido, né? Claro, o público-alvo dele, né? E aí muda toda a operação, porque daí tu tem que trabalhar lá atrás para atender a demanda da área de vendas, né? Sim. Então, é uma ciência. É uma ciência. Não, e assim, né, a gente acaba lidando com todo esse corpo executivo, né, que vai do presidente, vice-presidente, do gerente de expansão, o arquiteto, gerente de loja, o comercial que vende, o trade marketing, né? É tipo cabo de guerra, assim, que a gente fica, só que a gente é o cabo. E estamos puxando para todos os lados. Que a gente atenda. Ainda mais a gente fazendo layout, né? Fazendo merchandising do ponto de venda. Aí E tem algum, em termos de merchandising, dei a resposta antes, porque eu já sei a resposta que ela vai dar. Mas do layout do projeto, qual é a parte que tu mais gosta de te envolver? Porque é meio viciante, né? É muito viciante. Tu entender o que é destino, o que é impulso dentro daquele universo, né? E o que o cliente precisa, né? Clientes menores precisam de uma orientação, muitas vezes, né? Para saber como distribuir o linear dos produtos. Então a gente tem que se envolver com eles, entender com eles quanto eles estão vendendo de determinado produto, para conseguir sugerir e avaliar junto com eles, né, as necessidades da área que vai atender o cliente, certo? Perfeito. E é engraçado isso, né? Porque o cliente, que é uma rede menor ainda, que não tem tantas lojas, ele não teve simplesmente tempo ainda de organizar as coisas internamente e criar esse conhecimento interno, né? E às vezes a gente vai num cliente, ou não é, e a gente comenta, eles estão que nem o cliente tal tava em 2017, né? 2015. Porque a gente já viu esse filme. Não, é porque a gente já viu esse filme, porque como tudo, tu vai fazendo num instinto, né? Muitas vezes esses clientes menores começam como nós começamos. Construindo, e aí eles crescem um pouquinho, aumentam 50 metros a loja, dá uma espichadinha pra lá, e assim eles vão indo, e chega num momento que eles não conseguem mais fazer isso.
E daí Sim, que eles tem chamam. que, tem que organizar a Tem que casa, né? organizar a casa, porque foi tudo feito muito do instinto, né? E é aí que a gente entra pra tentar ajudar, né? Exatamente. Mas sem ele a gente não consegue resolver, então a gente precisa uma sinergia muito grande com ele. Sim, claro, Muito entender grande. isso é uma troca muito boa, né? Muito boa. Uma troca muito A gente boa. sai amigos, né? É verdade, É uma é amizade muito legal. Verdade. E como, e fazendo um gancho lá com o que quando a gente começou a falar sobre corporativo, como é bom a gente ter ambientes agradáveis, né? De tanto esteticamente como um bom layout. Eu acho que isso, a gente pode ir desde supermercado até áreas corporativas, indústria. Como isso A própria é Braskem, bom, né? né? A gente teve Tipo, que trabalhar Nossa. muito a ambientação interna, apesar de porque é uma coisa super Maquinário. tudo árida, maquinário, digamos né? assim, em tese, né? Uma indústria. Mas é um desafio mesmo. E aí as pessoas se sentirem bem onde estão, Exato. né? Em qualquer varejo, em qualquer área de refeitório de funcionários, por exemplo. Tem gente que não dá muita importância. Mas é fundamental tu dar um ambiente gostoso pro teu funcionário que tá o dia inteiro ali trabalhando, né? Sim, para um momento de pausa que ele tem que ser bem aproveitado, porque é um momento curto, sabe? Porque tu acaba- Muitas vezes com investimento baixo. tu acaba fazendo com que isso reflita pra ti, né? Porque tu dando Claro, um conforto, tu dando claro. tu tendo tua loja legal, tu tendo o teu investimento ali de uma forma bonita, esteticamente, confortável, que todo mundo se sinta bem, tu vai acabar trazendo mais gente pra ti, e isso é consequência, né? Não, e a gente tem que entender bem as diferenças de um varejo têxtil, né? Como é que tu faz o merchandising de um varejo têxtil, como tu faz o merchandising de um varejo pet, né? Que é completamente diferente. Sim, cada Cada universo é nicho tem sua né? história, né? Cada nicho tem seu ritmo, tem sua história, né? Esse é o momento de compra, né? Que a gente tem que entender como é vendido e como é comprado. Não, e isso também muda, né? Pode ser o mesmo tipo de loja, mas num bairro X e num bairro Y, o comportamento é completamente diferente. O foco da loja pode ser completamente diferente. Porque Né? existem as clusterizações que a gente chama, É. né? Que é um trabalho que a gente gosta de fazer também. E né? que eu acho que a gente vai fazer um podcast, um episódio só sobre isso. Ótimo, Só acho sobre que isso, vale. porque Acho que vale. tem muito Muito pano assunto. pra manga. Aglaia, queria te agradecer por ter vindo. Eu adorei Foi um ter prazer, vindo, foi tá? muito bom. Nós vamos ter mais episódios, tá? Na sequência, tá? Nossa primeira temporada, a gente vai ter muito assunto pra falar. A gente vai convidar amigos, fornecedores para participarem aqui e agregar, né, nesse conhecimento de tudo que a gente faz hoje em dia, porque a gente sabe que tem muita gente que está assistindo e que às vezes o que para nós parece Tão simples, e tão óbvio, porque é o que a gente faz Tão todo corriqueiro, dia, né? né? Não é para todo mundo, e eu acho que é uma cultura legal da gente difundir também. Muito obrigado de Obrigada, eu que novo agradeço. e até o Maravilhoso. próximo, Até o ainda nessa próximo. primeira temporada. Obrigado, Glória. Obrigado Não a se todos. esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, no Evo TV, de nos seguir nas redes sociais, @EvoToBe ou @EvoToBe_ no Instagram, e a gente vai acompanhar se vocês estão fazendo isso mesmo. Até o próximo, gente. Se ficarem com dúvida, deixem nos comentários. Lembrando que também que a gente vai disponibilizar esse tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, né? Então, sigam lá, curtam, deem joinha, sigam. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.